Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do verso 24 até o verso 25. Essa mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem muito extensa, então ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte nós vamos falar agora aqui pela manhã, e a segunda parte nós vamos falar à noite. Então, você que está aqui, participe agora e acompanhe também, que iremos transmitir à noite a mensagem, para que você possa receber o esboço. Recebeu o esbocinho aí? Então vocês vão aí que tem bastante coisa, né? Então uma parte agora faz todo sentido, e outra parte vai ser à noite, a parte 2 dessa mensagem de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24 e verso 25. Então Jesus disse aos seus discípulos. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Coloque a sua mão sobre a sua Bíblia. Eu estou vendo no celular, coloca a mão sobre o celular. Quero orar, quero que você ore agora. Senhor, fala comigo nessa manhã. Fala: Senhor, fala comigo nessa manhã, meu Pai. Fala: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua direção sobre a minha vida, Senhor. Quero receber a Tua direção sobre a minha vida, Jesus. Senhor, que nessa manhã nós possamos ouvir a Tua voz. Todo ruído, Senhor, tudo aquilo que quer dissipar a Tua voz dos nossos ouvidos, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. E pedimos: fala conosco, meu Pai. Dá-nos a direção do servir nessa manhã, para que nós possamos, Senhor, colocar em prática o nosso comissionamento como filhos de Deus, de pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Nós nos abrimos para ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém? Só um parênteses: se você que está em casa, você pode ter acesso ao esboço, tem um QR Code aí na tela, até se você quiser também baixar, que está aqui também, só você fazer a leitura dele, você vai ser direcionado direto para o esboço, você faz o download dele ali, você pode nos acompanhar aqui também, em nome de Jesus, amém? Irmãos, o tema de hoje é sirva. Sirva. Decida viver para servir. A natureza da vida cristã não é só receber, mas é dar, é servir. Não existe vida cristã sem serviço. Não existe vida cristã sem serviço. Efésios capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo nos escreve: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Nós não fomos chamados para celebrarmos a nós mesmos. Nós fomos chamados, conforme nós lemos, para negarmos a nós mesmos. Não fomos chamados para celebrarmos a nós mesmos, mas sim para negarmos a nós mesmos. E você observa, você entende, você vê Jesus chamando o quê? Os seus discípulos para o serviço. Serviço ao próximo, serviço do reino. Ou seja, eu enxergando esse contexto, eu entendo que Deus me chamou para eu ser o terceiro. Porque primeiro Jesus, depois o próximo e depois vem eu. O Senhor nos chamou para o próximo. O Senhor nos chamou para servir, para o serviço. Eu não sou o único. Eu não sou o foco é Jesus, e Jesus me aponta para o próximo. O foco é o serviço,
O Senhor nos chamou para o serviço. Servir as pessoas não é algo natural. Não é algo natural servir as pessoas. Porque nós muitas vezes somos tentados a quê? A pensar em nós mesmos. E aqui o Senhor Jesus fala o seguinte para nós que nós lemos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele completa no verso 25: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por mim, por minha causa, a encontrará. Nós somos sempre tentados em pensar em nós mesmos. Quando aparece uma dificuldade, quando aparece uma situação, nós sempre tiramos os olhos daquilo que é prioridade do Senhor e somos tendenciosos a colocar os olhos em nós mesmos. Pensar em si próprio é quase como uma questão de sobrevivência. Por exemplo, no mundo animal, o animal ele age o quê? Por instinto. E muitas vezes o nosso instinto diante das situações é o quê? Pensar em nós mesmos. Deixamos muitas vezes a situação do próximo de lado e somos levados a pensar em nós mesmos, porque somos egoístas pela nossa natureza, a natureza carnal. Nós somos egoístas. Por exemplo, irmão, quem ensina uma criança a ser egoísta? Você ensinou a mãe. Seu filho nasceu, você vai ser, para ser egoísta, qual é a primeira palavra que ele fala? Depois de papai e mamãe, é meu. Dá. Não é assim, criança, né? É meu. Dá. Não. Tem que ser do jeito dela. É meu, me dá. Alguém ensina uma criança a ser egoísta? Está na natureza. Está na natureza. Mas a nossa fé cristã, naquilo que cremos, o Senhor Jesus nos ensina, a nossa fé é carregada de sinais de rendição. Somos ensinados a nos rendermos. Precisamos entender essa realidade da palavra de Deus, porque quando nos rendemos ao Senhor, nós nos rendemos ao próximo. Evangelho de João, abra comigo, capítulo 12, verso 24. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, nos mostra o que é essa entrega. E João nos escreve o seguinte, João 12, verso 24: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se ele morrer, o que vai acontecer com ele? Dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, aí reforça o que nós lemos, ao passo que aquele que odeia a sua vida deste mundo, a conservará para a vida eterna. Irmãos, nós precisamos morrer. Só existe nova vida se a antiga morrer. Eu falei de batismo, mas uma das simbologias do batismo é a morte. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor hoje. A mesa nos remete depois da ressurreição, remete à morte. Nós lemos lá em Mateus, falando da cruz, a cruz nos remete Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e tem que morrer. Discipulado. Aprenda uma coisa: discipulado é igual à morte. Porque quando eu sou discipulado, eu tenho que entender que eu tenho que morrer. E morte, conforme diz aqui, de
e matar a nossa velha natureza. Romanos 6,6. Você sabe o que diz de cabeça Romanos 6,6? Romanos 6,6. O que diz Romanos 6,6? Sabe de cor, não? Sem consultar aí. Pois sabemos que o nosso velho homem foi o quê? O seu velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja... O egoísmo tem que morrer. O egoísmo faz parte do corpo do pecado. E depois disso nós não seremos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do... Nós vamos ter isso claro, meus irmãos. Gálatas 2,20. Gálatas 2,20 diz: foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas... Nós vamos ter isso claro, porque se Cristo vive em mim, meu irmão, eu vou servir, eu vou ter claro isso na minha vida, eu vou deixar o egoísmo de lado, porque eu olho para Jesus e Jesus me aponta para o próximo. Vivemos em dias em que tudo é voltado para nós, vivemos em dias em que tudo potencializa o eu. Eu lembro de um comercial de meados, eu casei em 97, naquela época 98 mais ou menos. Quem lembra do comercial do Big Mac? 2 hambúrgueres. Foi uma revolução esse lanche. Esse lanche foi uma revolução, porque eram dois hambúrgueres. Não importa o que é de minhoca, do que é aquele hambúrguer, mas eram 2. E nos Estados Unidos veio a concorrência, o Burger King. Aonde você ia para combater, porque são concorrentes, para combater 2 hambúrgueres, não vou falar para não fazer o merchan, né? Quem está com fome aqui? Levanta a mão. Então eu estou, irmão, estou ajudando vocês, né? O concorrente veio e falou: faça o seu lanche do seu jeito. Hoje em dia é normal você ir no hamburgueria e você fazer o seu lanche do seu jeito, como você quer. Mas na época era uma revolução, do seu jeito. Hoje vivemos tudo do nosso jeito. A cultura hedonista do meu jeito, o meu gosto, a minha preferência, hoje impera além dos limites. Esse comercial é um exemplo, né? Antigamente era o meu hambúrguer, as minhas regras. Começou com o hambúrguer do meu jeito. Hoje é o meu corpo, minhas regras. Irmãos, nós precisamos entender que a vida cristã não é do nosso jeito, a vida cristã é do jeito dele. Ser parecido com Cristo é viver como Ele viveu, é valorizar aquilo que Ele valoriza, é ter no coração aquilo que Ele tem no coração dele. Eu sou discípulo dele. A nossa cultura diz o quê? Farta-se, encha-se, faça do seu jeito, você tem que agradar você mesmo. E o Evangelho nos ensina o quê? Renúncia, o próximo. João 4,34, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa é a cultura de hoje, farta-se. E Mateus 23,11, irmãos, quer saber quem é o maior? Quem é o maior de todos? É aquele que faz grandes milagres? É aquele que fala muito bem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás? O maior entre vocês deverá ser servo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 11. O servo é o maior de todos. E eu quero entender 3 pontos com vocês aqui, para nós depois nos assentarmos à mesa. Um servo cristão crucificado e morto para o mundo, ele entende 3 coisas. Fica claro para ele 3 coisas. A primeira, que não pode voltar atrás. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 62. Ele entende que não pode voltar atrás. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o quê?
Um servo cristão crucificado e morto para o mundo entende que não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás. Porque nós temos um destino. Nós temos para onde nós vamos. Nós sabemos aonde queremos chegar. Nós sabemos qual é o nosso alvo. Ele não fica olhando lá atrás, céus, aquela tão boa, não. Ele olha para frente, ele não olha para trás. Ele coloca a mão no arado, meu irmão, e trabalha. Ele constrói um rastro, como falamos a semana passada. Ele constrói algo, ele serve ao seu Senhor, porque ele sabe o preço que foi pago por ele. Ele sabe o preço que foi pago pela vida dele. E nós muitas vezes não queremos pagar um preço, nós não queremos doar, nós só queremos o eu. Irmão, em primeiro lugar, um servo cristão crucificado e morto para o mundo entende que não pode, porque a nossa direção está em olhar para a frente, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. O Senhor nos chamou para servirmos, servir a Ele, doarmos, entregarmos a nossa vida a Ele. Segundo lugar, um servo cristão crucificado e morto para o mundo entende que não toma a glória para si. Gálatas 6:14 diz o seguinte: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para. Não toma a glória para si. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus. Fala glória a Deus, irmão, por isso. Fala aleluia. Que eu e você nunca nos gloriemos, a não ser naquilo que nós entregamos ao Senhor, a não ser em servir o próximo, a não ser na morte diária, porque o mundo, como diz o apóstolo Paulo, foi crucificado para mim e eu para o mundo. Irmão, presta atenção, quando você tem uma experiência com o Senhor, você não presta mais para o mundo. Você não presta mais para o mundo. Se você prestar para o mundo, ainda é alguma coisa errada. Porque diz que você morreu para o mundo e o mundo para você. Aquilo que tinha graça para você antes não tem mais graça, porque você está morto para aquilo. E o que me traz prazer? O que me traz prazer é glorificar o nome do meu Senhor com o meu serviço para Ele, é edificar o próximo, é servir, irmãos, servir. Terceiro passo. Um servo cristão e crucificado e morto para o mundo, ele entende, em terceiro lugar, que não se justifica para o mundo. Romanos 8, 32, 33 nos diz que quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. É o Senhor quem te justifica. Eu não preciso me justificar para o mundo, porque é Deus quem me justifica. É o Senhor quem te justifica, meu irmão. Vire para quem está do seu lado e fala assim para ele: é o Senhor quem te justifica. Um servo cristão e crucificado, morto para o mundo, ele serve, porque ele entende o preço que foi pago. Ele não volta atrás, ele não toma glória para si, e ele não se justifica para o mundo. Ele não se justifica para o mundo, ele serve, porque ele sabe o que foi feito por ele. E muitas vezes nós temos fugido disso. É tanta coisa, é tanta prioridade, irmãos, é tanta prioridade. Eu preciso primeiro concluir o meu curso, eu preciso primeiro fazer isso, eu preciso primeiro pagar, eu preciso primeiro... É tanta coisa que a gente coloca na frente. É tanta coisa, é tanta prioridade, que não é prioridade, que nós colocamos na frente, que o Senhor fica como? Lá atrás. Deus fica em segundo lugar. E você fala: não, Jesus é o foco. Mas o Senhor te chamou para servir, meu irmão. O Senhor
te chamou para servir. O Senhor te chamou para você dedicar a sua vida a Ele. O Senhor te chamou para você entregar a Ele a sua vida dia após dia. Dia após dia, dia após dia. O que você tem feito? Onde você tem colocado a sua vida nesses dias? Será que você entende que você está morto para o mundo e vivo para o Senhor? Será que você enxerga? Como você enxerga? Para me servir eu preciso primeiro ler a Bíblia toda 3 vezes, e depois eu preciso concluir isso, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar. Irmãos, sirva, sirva ao Senhor, sirva ao Senhor de todo o seu coração, sirva ao Senhor com toda a sua força. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Que nós possamos servir, meus irmãos. Eu não estou aqui fazendo apelo, porque os nossos ministérios precisam, mas eu estou aqui te falando que o Senhor nos chamou para nós servirmos a Ele. E quando eu sirvo a Ele, eu enxergo prioridade no meu próximo. Mas nós temos tantas áreas que você pode doar a sua vida. Tantas coisas que você pode doar a sua vida. Tantas áreas. O Senhor espera que você entregue a sua vida. No final do seu boletim aí tem uma pergunta. Você pode ir para frente? Essa pergunta eu vou repetir à noite também, mas eu acho pertinente nós pensarmos nisso juntos aqui. 30 segundinhos para você pensar. O que tem te impedido de servir a Deus e as pessoas? O que tem te impedido de servir a Deus e as pessoas? O que tem te impedido de servir a Deus e as pessoas? O que tem te impedido de servir a Deus e as pessoas? Vida cristã é dar de si. Vida cristã é uma vida de entrega. Vida cristã é uma vida que nós vivemos para o próximo. Que nós possamos, meus irmãos, deixar a cultura hedonista de lado, do meu jeito, nós possamos viver em prol dele. Nós vamos ler à noite e meditar, continuando essa mensagem, Atos capítulo 11, verso 19 ao verso 30, que nos fala do modelo da igreja de Antioquia, e nos mostra como nós podemos trabalhar isso na prática. Mas eu quero nessa manhã que você feche os seus olhos, nos assentar à mesa. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. O que tem te impedido de servir a Deus e as pessoas? Pense nisso. O que tem te impedido? O que tem te impedido? O que tem te impedido? O que tem roubado a sua força? O que tem roubado o seu foco nesses dias? Leandro, eu quero servir. Eu quero investir a minha vida. Procure um dos nossos diáconos, dos nossos pastores, um dos nossos supervisores, mas que nós possamos entender que o Senhor nos chamou para nós servir. O Senhor nos chamou para servirmos, e a partir do momento que eu estou morto com Cristo, a partir do momento que eu passei pela morte, e quando eu ressurjo novamente, eu ressurjo para servir para Ele. E aquilo que é prioridade e foco para Ele, se torna prioridade e foco para mim. E o foco do Senhor é você. O foco do Senhor sou eu. O foco do Senhor somos nós. São as pessoas. Comece a orar no seu lugar, meu irmão. Feche seus olhos, curva sua cabeça, ore.
Ore. O que tem te impedido, meu irmão? O que tem te impedido? O que tem te impedido? O que tem te impedido de servir a Deus e as pessoas? Qual o seu chamado? Qual o seu chamado? Qual o propósito de vida que o Senhor estabeleceu no seu coração, meu irmão? Será que nós temos sido fiéis a esse chamado? Será que temos sido fiéis a esse chamado? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.